Se você quer saber um pouquinho sobre a gestão da enfermagem na assistência, fica aí que a gente volta já já. Antes de mais nada, aquele velho lembrete, aquele velho pedido. Já curtiu? Compartilhou? Já se inscreveu? É muito importante que ao assistir nossos vídeos você aperte naquele botãozinho do like, do curtir e além disso se inscreva no nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a gestão da enfermagem na assistência. O enfermeiro, na sua formação em si, ele é um gestor, ele é um líder. Ele precisa fazer gestão de equipe e precisa fazer gestão de processos. Muitas vezes a enfermagem na assistência, ela acaba não ficando tão inserida na prática assistencial. Isso fica delegado para a equipe, a não ser, claro, as atividades que são realmente apenas da enfermagem, ou seja, que ela não pode, a enfermagem, o enfermeiro ou a enfermeira não podem delegar para o técnico, mas fora isso, essas atividades elas são delegadas. Então o enfermeiro faz o que é apenas dele e o técnico faz o que ele pode executar. É importante que o enfermeiro tenha a sua parte, a sua área gerencial muito bem desenvolvida. Precisa trabalhar com conflitos de pessoas, conflitos dentro da equipe, conflito entre o próprio enfermeiro gestor e um liderado seu. É necessário que o enfermeiro entenda de gestão de processos, gestão de estoque, de POP, de fluxograma. A gestão de enfermagem ela é muito mais ampla do que além da assistência em si. Cada atuação do enfermeiro vai depender da área que ele trabalha. Então, se ele trabalha no ambulatório, se ele trabalha numa clínica, se ele trabalha num posto, se trabalha na unidade de PSF, se trabalha na unidade de pronto atendimento, se trabalha no hospital de alta, média ou baixa complexidade, se trabalha na UTI, se trabalha na emergência, se trabalha no consultório de feridas. Então a atuação e a gestão do enfermeiro vai depender do local que ele está alocado. É importante que o enfermeiro ele se desenvolva, né, profissionalmente de forma técnica, como se desenvolva também de forma pessoal, né? Realize desenvolvimento pessoal, que é justamente vocês vamos ter aqui no canal um vídeo sobre desenvolvimento profissional e pessoal, que ele vai servir para todas as áreas. Mas o enfermeiro ele precisa trabalhar todos os pontos de melhoria que ele tem. Então a gente não trata aqui como defeito e sim como ponto de melhoria. Então, se eu tenho dificuldade de me comunicar, se eu tenho dificuldade de conversar com o liderado, de conversar com o líder, de conversar com o par, se eu tenho dificuldade de me colocar, se eu tenho dificuldade de passar orientações, se eu tenho dificuldade de realizar educação continuada, orientação do profissional, de um outro profissional, orientação da família, eu preciso trabalhar todas as minhas dificuldades. Se eu tenho problema com planejar, dificuldade para planejar, de cumprir metas, cumprir prazos, nós temos que fazer uma autoanálise e verificar o que é necessário fazer, o que eu preciso melhorar na minha gestão, na minha carreira. A gestão da assistência é uma engrenagem muito grande e que precisa ser muito acompanhada de perto. Ou seja, se existem protocolos, esses protocolos eles precisam ser seguidos e quando eles não são seguidos, precisamos voltar e verificar o que foi que deu de errado, o que foi que deu errado. Então, se o enfermeiro precisa trabalhar com gestão de escala, que eu posso dizer que é uma das coisas mais difíceis dentro da gestão assistencial, principalmente no que tange a feriados, no que tange a finais de semana, porque todo mundo quer folgar. Então, o gestor, ele nem sempre vai poder fazer o que é bom para a sua equipe, mas sim o que é bom para o processo. Então, o importante é tentar manter um equilíbrio. Eu não posso dar folga à equipe e deixar uma escala descoberta. Então, muitas vezes eu vou sim deixar algum colaborador insatisfeito, porém,
de forma muito clara, muito objetiva, muito técnica e ao mesmo tempo muito acolhedora. Eu preciso deixar isso muito bem claro. É necessário entender que a saúde do paciente, que a manutenção de uma escala assistencial, ela precisa ser feita muito antes de atender as necessidades de cada um. É importante também que o gestor ele faça com que sua equipe converse mais entre si. Então, muitas vezes, o problema ele pode ser resolvido entre eles antes de subir para a gestão, porque a equipe precisa ter maturidade profissional para conversar e para resolver os seus conflitos. A gestão é acompanhar processos, coordenar processos, criar processos, mas também é necessário acompanhar pessoas, gerir pessoas. E gerir pessoas não é fácil. Eu posso dizer para vocês com toda certeza e com toda a experiência do mundo nisso, que gerir processo é muito mais fácil do que gerir pessoas. A maioria das falhas que acontecem no processo acontecem porque as pessoas não executaram da forma que tinham que executar. E aí, nesse momento, a gente não tem que buscar culpados. Nós temos que buscar onde a falha aconteceu e quais são as ações que eu preciso para que aquela falha novamente não aconteça. Então, se o problema da falha é eu preciso treinar ou capacitar um colaborador, eu vou fazer isso. Eu deixei uma brecha no meu processo, eu vou verificar isso. Então, a gestão é você olhar de forma macro, mas também de forma micro. Eu sobrevoo para poder enxergar todo o processo e depois eu vou para os detalhes. Na hora de confeccionar, na hora de revisar um POP, que é um procedimento operacional padrão, que cada instituição vai ter o seu, cada setor vai ter o seu, de acordo com o que ele trabalha, eu tenho que olhar não de acordo com quem senta na cadeira. Eu tenho que olhar de acordo com a cadeira. Um gestor não acomoda o seu processo a quem está sentado nela. Um gestor é responsável por selecionar, capacitar e treinar o seu colaborador para que ele consiga seguir o processo, colocar o processo para andar. O gestor também tem que se relacionar com a família, também tem que se relacionar com o paciente. Então, olhe e observe o malabarismo que o gestor assistencial precisa fazer. O seu próprio perfil, as suas próprias falhas, né, os seus pontos de melhoria, os seus pontos fortes. A mesma coisa com sua equipe, a mesma coisa com o processo. Enxergar o processo, o que está falho, o que precisa melhorar, o que é de bom, o que eu posso melhorar, porque não existe nada bom que não possa ser melhorado. O paciente, as necessidades do paciente, as angústias dos pacientes, os desejos, os medos e a mesma coisa da família. Além disso, os outros profissionais, os pares, os líderes, todo o corpo clínico. Então, o enfermeiro gestor, ele precisa ter muita segurança naquilo que ele faz. Ele precisa ter muito entendimento naquilo que ele faz. E precisamos entender que por mais que o enfermeiro atue em escala assistencial, ele acaba também sendo um líder daqueles que trabalham com ele. Então, se eu sou enfermeira plantonista, eu estou no meu SN, normalmente o gestor ele não trabalha em SN, ele trabalha em carga horária administrativa, né, plantão administrativo. À noite, todos aqueles técnicos, toda aquela equipe técnica de enfermagem que está lá com ele, estão sob a liderança dele. Então é necessário que o enfermeiro ele aprenda a gerir, ele aprenda a liderar, que ele aprenda a ser líder e não chefe. Nós precisamos ter equipe próxima de nós, nós precisamos ser companheiros, nós não precisamos ter uma mão pesada na gestão, porque isso não agrega, muito pelo contrário, isso afasta. O gestor, ele precisa entender o limite entre puxar a corda e soltar a corda. Ele precisa estar atento. Eu ouvi isso na semana passada da minha gestora maior. Ela disse assim: o trabalho em equipe é você segurar, puxar a corda quando você vê que um colega seu, um parceiro soltou um pouco. É você soltar um pouco quando você vê que aquele está puxando muito. É manter um equilíbrio, e a gestão é isso. É o equilíbrio
no trabalho profissional e nas relações pessoais, do acompanhamento processual e do acompanhamento de equipe. O enfermeiro gestor, ele precisa estudar muito, ele precisa ser muito bom para ensinar, precisa ser muito humilde para aprender aquilo que ele não sabe, com o seu técnico, com o seu enfermeiro, com o seu colega fisioterapeuta, com o seu colega médico. A humildade nos leva. Então, se você é enfermeiro gestor, você tem vontade de ser enfermeiro gestor, estude muito, se desenvolva muito, tanto pessoalmente como profissionalmente, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Espero ter sido clara, espero ter ajudado e quero deixar um enorme beijo. Boa semana, tchau, tchau.